Bom, sou a doutora Micaela, endocrinologista, trabalho na Suzan Clean e faço parte do corpo clínico já há 5 anos. Bom, diabetes é muito amplo falar de diabetes, o significado puro e mais fácil de todo mundo compreender quando o excesso de glicose é um excesso de glicose no sangue, tá? Então isso pode se dar em toda a faixa etária, a gente tem diabetes desde a infância até os mais idosos. Então é importante, se tem histórico familiar, se está acima do peso, se começou a sentir boca seca, levantar à noite para fazer xixi, é bom procurar um médico, seja um clínico, um endócrino, para fazer esse diagnóstico quanto antes. Realmente as pessoas que estão acima do peso e que têm um IMC acima de 24,9 ou que estão com obesidade, é um fator de risco para o diabetes, para desenvolver o diabetes. Começa a ter uma coisa que a gente chama de resistência à insulina. A insulina que quebra a glicose fica um pouquinho mais difícil de ser quebrada para ficar mais fácil de entender. Então, pessoas obesas e sobrepeso são fatores de risco, além do diabetes e de outras doenças como hipertensão, mas o diabetes eu acho muito importante que a gente deve lembrar. O diabetes é um fator de risco para outras doenças, como eu havia dito, e ela é prejudicial para todos. Não dá para a gente falar que ela é mais prejudicial para um ou para outro. O que a gente tem é que as pessoas que estão acima do peso, principalmente os obesos, quanto maior o grau de obesidade, pior, é mais difícil de ser controlada. Ela fica um pouco mais difícil de ser controlada, mas ela é prejudicial independente de faixa etária, independente do IMC, é uma doença séria que deve ser tratada com respeito. A primeira coisa que a gente tem que pensar de prevenir o diabetes é atividade física. Atividade física em toda a faixa etária a gente deve fazer, desde criança todo mundo deve fazer, e procure fazer alguma coisa que goste, que dê prazer para continuar fazendo sempre. Então caminhar, nadar, pular corda, se movimente, pelo menos 3 vezes por semana, 1 hora ou 30 minutos todos os dias da semana. Outra coisa é evitar que fique acima do peso, evitar que ganhe peso. Eu costumo falar que cada quilo ganha. Então, assim, cada quilo importa. Se ficar acima do peso, isso pode piorar. Então, sempre ficar no IMC ideal, ficar na faixa etária de peso, de acordo com a sua faixa etária, quando criança, porque isso faz diferença. Sim, a bariátrica faz parte do tratamento também em alguns casos de diabetes. Por exemplo, a gente indica a cirurgia bariátrica, a cirurgia metabólica para alguns casos de diabetes que são resistentes ao tratamento e que tem um período de até 10 anos de diabetes. A bariátrica é indicada porque a gente sabe que melhora em alguns casos e às vezes chega à cura dessa doença quando é um diabetes tipo 2, que se tornou diabético por causa do excesso de peso, um dos fatores. Então a gente sabe que a bariátrica sim ajuda muito no tratamento da diabetes, se bem indicado, a bariátrica sim faz parte do nosso arsenal. Existem vários tipos de diabetes, as mais conhecidas é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é o diabetes que a gente dá o diagnóstico em crianças e em adolescentes, e o diabetes tipo 2 geralmente é aquele diabetes que a gente já dá o diagnóstico na idade adulta. Mas existem outros tipos de diabetes que valem ser lembrados, que é o MOD, o LADA, existe o diabetes neonatal, o bebezinho já nasce com diabetes, mas o mais comum é o diabetes tipo 1, para ficar mais fácil, diagnosticado na criança e no adolescente, e o diabetes tipo 2 da vida adulta, mas existem alguns casos de diabetes tipo 2 em mais jovens, mas basicamente é isso, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2 são os mais prevalentes, e o diabetes tipo 2 ainda o mais prevalente. Gente, muito obrigada para todo mundo que parou um pouquinho para tentar entender um pouquinho mais de diabetes, para conhecer um pouquinho mais. Sempre importante, se você tem um amigo, informar essa pessoa que a gente faz esse trabalho, que tem que procurar ajuda, porque o diabetes pode ter complicações. Então, se tiver alguma dúvida, nos procure, estamos aqui a seu dispor.